Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are only. Uma igreja enganada pelo mundo. William Marion Branham, em 28 de junho de 1959, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América do Norte. Jesus Christ, His Son, and has given us all things freely in Christ. Jesus Cristo, seu Filho, e nos tem dado todas as coisas livremente em Cristo. We are grateful to Thee, Lord, for the privileges that we are granted by this great supreme sacrifice that Jesus gave for us at Calvary. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor, pelos privilégios que nos tem concedido pelo grande e supremo sacrifício que Jesus nos ofereceu no Calvário, Reconciled us back into fellowship and to favor with Thee. para que nos reconciliasse de volta ao companheirismo e ao favor contigo, We might have this consolation of knowing para que nós pudéssemos ter este consolo de saber que está escrito: hide me and my words in you. You can ask what you will, and it shall be done unto you. se vós estiverdes em mim e minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Now we're grateful for this and pray that you'll give us faith to believe it with all that's in us. Agora nós somos agradecidos por isto e oramos que tu nos dê fé para crer nisto com tudo que está em nós. Lay aside, Lord, every toil of the day, every care of this life. Agora deixa-nos pôr de lado, Senhor, toda a labuta do dia, todo o cuidado desta vida, All the way from the janitor to the pastor, desde o servente até o pastor. there would be nothing in our minds now but be waiting, listening reverently for the Holy Spirit to speak to us. Para que não haja nada em nossas mentes agora, porém que estejamos esperando, ouvindo reverentemente para o Espírito Santo nos falar, That might accomplish something good, to know more of Thee by our gathering together. que nós possamos realizar algo bom para conhecer mais de Ti pelo nosso ajuntamento. For Lord, truly that's why we come on this hot day. Pois, Senhor, verdadeiramente é por causa disso que nós viemos neste dia quente. Speak to us through Thy living Word, and let the living Word dwell in us and abide in us. Fala através da Tua palavra viva e deixa a palavra viva habitar em nós e permanecer em nós, That we might be shaped and formed, not to the world, para que nós possamos ser moldados e formados não para o mundo, be transformed by the renewing of our spirit into the form of the Son of God. porém para sermos transformados pela renovação do nosso espírito na forma do Filho de Deus. Oh, our hearts tremble when we think, and the joy floods our souls to know that we can be called sons and daughters of God. Oh, nossos corações tremem quando nós pensamos, e a alegria inunda nossas almas de saber que nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. And on the very brim of His second coming, E nós permanecemos na própria beira da sua segunda vinda, and all nations and kingdoms quivering under our feet, e todas as nações e reinos tremendo sobre nossos pés. all things of the world is vanishing, Todas as coisas do mundo estão desaparecendo, knowing that someday He shall come and shall take us to a kingdom where there shall never be an end, or it'll never be moved. porém sabemos que algum dia ele virá e nos levará a um reino onde nunca haverá fim ou nunca será mudado. And to think that we are now
the subjects of that kingdom. e de pensar que nós somos agora os súditos daquele reino. God circumcise our heart and ears today by the Holy Spirit through the washing of the water of the Word. Ó Deus, circuncida hoje nossos corações e ouvidos pelo Espírito Santo, através da lavagem da água da palavra, In His name and for His glory. Amen. pois nós pedimos isto em seu nome e para a sua glória. Amém. I wish to approach the subject this morning, Eu desejo chegar no assunto esta manhã, or I was going to speak on something a little different if there was to be a healing service. pois eu iria falar algo um pouquinho diferente se fosse ser um culto de cura. We announced that the prayer cards to be given out at 8 to 8:30 or 9 o'clock. Porém, nós anunciamos que os cartões de oração seriam dados às 8 até 8:30 ou 9 horas. And Billy come up the house a few minutes ago and he said there was hardly anyone here. So he didn't give out prayer cards. E Billy chegou em casa poucos minutos atrás e ele disse que quase não havia ninguém aqui. Desta forma, ele não distribuiu os cartões de oração. So I thought of taking this text for a correction of the church. Assim que eu pensei em tomar este tema para uma correção da igreja. Now I want to speak on the subject of a deceived church by the world. E eu desejo falar sobre o assunto de uma igreja enganada pelo mundo. Read some now out of the book of Judges, the 16th chapter, beginning with the 10th verse. Eu desejaria ler um pouco agora do livro de Juízes, o capítulo 16, começando com o verso 10. And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me, and told me lies. E disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Now tell me, I pray thee, wherein thou mightest be bound. Ora, declara-me agora em que poderia ser amarrado. Sir, if thou bind me fast with new ropes that never were occupied. E ele lhe disse: Se me amarrares fortemente com cordas com que se não houvesse feito obra nenhuma, Shall I be weak and be as another man? então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Therefore took new ropes and bound him therewith and said unto him, The Philistines be upon thee, Samson. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. There was liars and weights abiding in the chamber. Break them from off his arms like as thread. E os espias estavam sentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fios. Delilah said unto Samson, Hitherto thou hast mocked me and told me lies. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Tell me where thou mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest 7 locks of my head with a web. Declara-me, pois, agora onde poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de uma teia. And she fastened it to the pins and said unto him, The Philistines be on thee, Samson. E ela os fixou às estacas e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. And he awakened out of his sleep and went away with the pins of the beams and with the web. Então acordou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Unto him, How canst thou say I love thee, when in thine heart is not with me? Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Thou hast mocked me these 3 times, and hast told me wherein thy great strength lies, and hast not told me wherein thy great strength lies. Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não declaraste em que consiste a tua força. E ainda me não declaraste em que consiste a tua força. To pass, when she had pressed him daily with her words and urged him, Saul was vexed unto death. E sucedeu que, tendo importunado-o, ela todos os dias com suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. All his heart and said unto her,
there has not come a razor up on my head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like another man. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como outros homens. And when Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called the lords of the Philistines, saying, Come up, for he has shown me all his heart. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. And the lords of the Philistines came up unto her and sought money brought money into her hand. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e buscaram dinheiro ou trouxeram dinheiro em sua mão. And she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and he caused him to shave off the 7 locks of his head. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e ele rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. And began to afflict him, and his strength went from him. E começa a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as at other times before and shake myself. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. And he wist not that the Lord had departed from him. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. I wish to read for a text for this subject, found over in the book of Revelations, the 2nd chapter, beginning with the 21st and the 23rd verse. Agora eu desejaria ler para texto para este assunto, encontrado no livro de Apocalipse, o capítulo 2, começando com os versos 21 e 23. And I gave her space to repent of her fornications, and she repented not. Dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her unto great tribulation, except they repent of their deeds. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Give unto every one of you according to your work. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Possa o Senhor adicionar sua bênção à leitura da sua palavra. Samson, great deal like the church, started off right. He started off in the right direction. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. He started off and was called a mighty man of valor. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. He started out serving the Lord and keeping his words and doing his commandments. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. And that was somewhat like the church. E foi algo como a igreja. Started off on, as we would say as a world expression, started on the right foot. Ela começou como nós diríamos, como uma expressão do mundo. Começou com o pé direito. To keep the commandments of the Lord. Começou a guardar os mandamentos do Senhor. And as long as Samson followed the Lord used Samson. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. For God can keep anyone and use anyone that will follow after him. For it's God's business. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. He turned to a
aside, away from the things of God, then God cannot use us any longer. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Walk steadfastly after the commandments of God. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, When we'll stay in the pages of the Bible and worship by the written word. quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, Worship Him in the Spirit and in the truth of the Word. Then God can use any individual. o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. But when they take a notion to turn aside after something else, then God cannot use that person any longer. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. So Samson makes a very outstanding representation of the church of today. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. When the church started, God could use the church. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja. For the church walked diligently after the commandments of the Lord. Pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor. Kept all of His judgments and His statutes and done all of His commandments, and God was with the church. Guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos. E Deus estava com a igreja. But it seems to be that there is such a weakening place amongst the church. Porém, parece que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Remember, we are not on a picnic, but we're in a battlefield. Lembrem-se, nós não estamos no piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. People just think that when they become a Christian, that's all they need to do, that settles it forever. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que elas necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre. A Christian and everything's going to come easy. Contanto que eles sejam cristão e todas as coisas virão facilmente. Don't never get that in your head. Nunca ponha isso em sua cabeça. Become a Christian to fight the good fight of faith. Pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. I'm a Christian to get in the battle line. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. We are Christian soldiers, and we've got to be trained and brought up and know all the techniques of the enemy. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo. Fortified to know how to fight the fight. Para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. Can only do that as the Holy Spirit will reveal it to us. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. We cannot take what some other nation tells us when we go to war, some of their ideas. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando vamos à guerra, algumas de suas ideias. To take our own ideas, the way the Holy Spirit would direct us, and what ideas He would give us. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias Ele nos daria. He is the commander-in-chief of the army of the Christian. Porque Ele é o generalíssimo do exército do cristão. Samson did good. He was a great man until he began to kind of, we would call it, scallywag around. Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Until he began to get off of his own territory. Até que ele saiu de seu próprio território. And the church did run well and was all right until they began to get off of their territory. E a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Samson began to flirt. Sansão começou a flertar. And he was not flirting with Israel, Israelite girls. He
began to flirt with a Philistine girl. E ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. And that's somewhat similar to what the church did. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Began to make love with its own, it got off after unbelievers and began to flirt with unbelievers. E ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. We made our great and one of the greatest mistakes. That's when the church began to do things that wasn't right. E aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. It began to keep like Samson bad company. Ela começou a ter como Sansão companhias más. As long as he was in the company of the Lord's people, he did all right. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. But when he got to flirting with bad company, then he got in trouble. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. And that's the way it is with the church. E é dessa maneira com a igreja. Church followed reverently and daily after the leading of the Holy Spirit. God bless them, and miracles and signs and wonders followed the church. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus o abençoava. E milagres, e sinais, e maravilhas seguiam a igreja. But when he began to keep bad company with the world, Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, one of the worst things it done and the first things it done, it began to organize. uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se. Breaking up fellowship amongst other believers because it found out that nations were organized. Quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. But this great gospel is not dedicated to one nation or one people. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. It's dedicated to whosoever will let him come. For nations, kindreds, tongues, and people. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir. Todas as nações, tribos e línguas e pessoas. Or did intend for us to draw boundary lines. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Wanted to be like they compare or to copy after. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam. The world does. Say the things that they do. Make a success the way they were a success. Vão como o mundo vai. Dizem coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. We cannot never be a success doing anything the world does. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Can only be a success as we follow after God's statutes and His way of doing things. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. We can never be by patterning after the world. Nós nunca podemos ser para tomar como exemplo o mundo. If the cigarette company has met their greatest success by television, Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, and the beer and the whiskey crowd has made their great success through the contribution of television, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, that's no sign that the church shall make its success by television. isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God and the demonstration of the Spirit. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho do poder de Deus e da demonstração do Espírito. We cannot say because that television done such and such for the cigarette company and the other companies.
Nós não podemos dizer devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. We do not have any scripture to try to compare with them people. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. As we do, we may draw great numbers of people, but that's not what God ordained us to do. E enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, porém isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. We think because that we're all colors, flying high, great organizations, causing great colorful things to take place, that it's a success. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas emoções, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Are dying daily on our feet, spiritually speaking. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. 10 million strong this morning, and the Holy Spirit wasn't with us. We'd do well to stand 10 strong, the Holy Spirit with us. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. And not compare with the world. Nós não podemos nos comparar com o mundo. One of the first things was the church began to organize themselves. E uma das primeiras coisas que a igreja fez, começou a organizar a si mesma. The organization was the Catholic Church, and then come the Lutheran Church. A primeira organização foi a Igreja Católica. Então veio a Igreja Luterana. As in the Catholic Church to make it an organization. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, One day there was a cry, the Philistines is on me, Samson. um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church, and Martin Luther came forth. Amen. With the organization. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica. E Martim Lutero saiu com a organização. They bound the church with another cord, as Delilah did. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. Again, instead of having God call men who were called by the Holy Spirit, E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo. for their ABCs. But they know Christ. Possivelmente não sabiam o seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Then the church got stylish and fashioned after the political speakers. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos. And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade. Lord, to bind the church. E isso foi uma outra corda que atou a igreja. Study. Each seminary tries to produce a better scholar. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor. So that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity. Para que, desta forma, suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. Do. One try to have more knowledge than the other. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Well, that doesn't mean anything in the sight of God. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. And there's no need for any man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Abomination in the sight of God. E isto é uma denominação aos olhos de Deus. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. He cannot do it. Ele não pode fazer isto. And each one tries to have all the knowledge. E cada um tenta ter todo o conhecimento. They know just what to do and the words to say. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. It's a political speech, and instead of a
powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin. Isto somente se torna uma oratória política ao invés de uma mensagem demonstração de poder do Espírito Santo que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Trained for political talks. We don't need that. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disso. Paul said the word come to us not only of the gospel in word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. Paulo disse, a palavra nos veio não somente o Evangelho, em palavra somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Gospel. Demonstrating the powers of the Holy Ghost. Aquilo trouxe o Evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. All these men go off to seminaries and they learn great education. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação. Stand before the people, how they must present themselves. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar. How they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. Como eles devem se vestir e como eles devem atuar, eles nunca devem usar a gramática errada. Now that's all right for a political speech. But we are not after the enchanting words of man. Agora isso está bem para uma oratória política, porém nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paul said the gospel of our preach didn't come like that. It come through the renewing of the Holy Ghost and the power of demonstration. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Come by a right form speech. That your wisdom would be, or your trust would be in the wisdom of man. Não vem por uma oratória feita corretamente para que sua sabedoria esteja ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Through the demonstrations of the power of the risen Christ. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. Esse é o Evangelho. Him in the power of his resurrection. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. He's a little smarter than the other man. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Denomination, the Methodists will say, we got the smartest man. Cada denominação, os metodistas dirão, nós temos um homem mais inteligente. The Baptists will say, and the Church of Christ, and so forth. We're the smartest. Os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles, nós somos os mais inteligentes. Our people, we don't let just the ordinary man go out and preach the gospel. Nosso povo, nós não deixamos somente um homem comum ir pregar o Evangelho. Handpick them. Porém, eles o selecionam com cuidado. Oh, God have mercy. Handpick them. Oh, Deus, tem misericórdia. Os selecionam com cuidado. If they're indoctrinated with their certain doctrine, then they put them in the church. Se eles estão doutrinados com certa doutrina, então eles os põem na igreja. God can't touch him in no way. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. I want somebody to preach to me that's been handpicked by the Holy Ghost. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo. God has raised up, not picked by man or denomination. Que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. They say, oh, we know all about it. Todo conhecimento, eles dizem, nós conhecemos tudo a respeito disso. And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit. They deny it. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. A book I read one day in California about 10 years ago. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. I picked it up in an old bookstore. I forget who was the author. Eu peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor.
just a little 10-cent book. But it had some good sense to it, though it seemed jokingly and cunningly. Somente um pequeno livro de 10 centavos. Porém, ele tinha algum bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Something in there that sounded like God to me. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. One of the little stories started out like this. E uma dessas pequenas histórias começava desta maneira. One morning in a great chicken pen, there was a certain little rooster that thought he had all the knowledge that there was to be known. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber. So he flies up on a box and beat his little bill against the box 4 or 5 times, threw back his little head and crowed like you never heard a rooster crow. De forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu pequeno bico na caixa 4 ou 5 vezes, moveu para trás a sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. And the others, he attracted their attention. E os outros, ele atraiu a atenção deles. He said, "Ladies and gentlemen of this chicken pen, E ele disse, damas e cavalheiros deste galinheiro, I would like to speak to you all this morning on some great educational program we have just designed. eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. That I have required a lot of knowledge in my studying," as he pulled his little glasses over his bill. Disse, eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos, quando ele puxou seus pequenos óculos sobre seu bico. He said, "I have decided that we chickens can better ourselves by more knowledge. E ele disse, eu tenho decidido que nós galos podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. I can tell you that if we will dig and work in a certain pen or hole, we'll find a certain vitamin that'll make us crow better, prettier feathers. Portanto, eu lhes poderei dizer que onde, se nós cavarmos e trabalharmos um certo curral ou buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, penas mais bonitas. I know I can tell you how we can better ourselves in many different ways. E eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos em muitas diferentes maneiras. The little red combs, they just cackled and said, "Isn't he a darling?" E as franguinhas com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam, não é ele um amor? And they certainly admired him. E elas certamente o admiravam. He is such a brilliant rooster. Oh, ele é um galo tão brilhante. Reminds me of some of these here seminary preachers. Me lembro de alguns desses pregadores de seminário aqui. Such a brilliant man. Um homem tão brilhante. Now, the rest of the chickens, we all ought to go with him. Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com ele. The little fellow got his speech finished. There was another little chicken that didn't have such bright feathers. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes. I'm running in from the rest of the chicken yard and said, "Boys, just a minute." Vindo correndo do resto do galinheiro e disse, rapazes, só um minuto. I just heard the latest bulletin on the radio. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. Chickens went up 4 cents on the pound. We're all going to the slaughter tomorrow. O frango subiu 4 centavos por libra. Nós todos iremos ao matadouro amanhã. What's your knowledge going to do? Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer? Knowledge that we can accumulate. What good does it do? We're 6 foot of dirt. Irmão, todo conhecimento que nós possamos acumular, que bem isso faz? Nós somos 6 pés de terra. All dying by inches and by minutes. Nós todos estamos morrendo às polegadas e aos minutos. Our knowledge means nothing. Nosso conhecimento não significa nada. Him. Nós desejamos conhecê-lo, But they do that. porém eles fazem isso. Remarking some time ago about a certain little canary. Como eu estava comentando há algum tempo atrás acerca de um certo canarinho. All the knowledge that needs to be known. E ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido. So much that he could tell
all the rest of the canaries about the human beings. E conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Okay, then he begins to speak about the human beings. You know it all about them. Assim ele voa para a parte de cima na sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano, como ele conhecia tudo acerca deles. A professor from Purdue walked up and began to speak some high, polished words to him. E subitamente um professor de Purdue veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. And the little fellow batted his eyes and turned his head. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. He had eyes, he could see the professor. Agora, ele tinha olhos, ele podia ver o professor. He had ears, he could hear him. Ele tinha ouvidos, ele podia ouvi-lo. But of course he didn't know what he was talking about. Porém, naturalmente, ele não sabia o que ele estava falando. Why? He's got a canary brain. Por quê? Ele tem o cérebro de um canário. Bird brain. That's all he... Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. He hasn't got a human brain, so he can't think like human beings. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. And neither can a human being think like God. E nem pode ser humano pensar como Deus. For a human, all the worldly knowledge is no more than a canary brain. Você é um humano e todo conhecimento mundano não é mais do que um cérebro de canário. All you do, you just hurt yourself with it. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isso. Got to have the mind of Christ. Você tem que ter a mente de Cristo. Reason people go and join organizations and substitute a handshake instead of the new birth, they're trying to bypass the new birth. A razão que as pessoas vão e se unem a uma organização e substituem um aperto de mão ao invés do novo nascimento, eles estão tentando se desviar do novo nascimento. They don't want the new birth. Eles não desejam o novo nascimento. And they know we teach it in the Bible, so they want to substitute something for it. E eles sabem que nós ensinamos isto na Bíblia, de forma que eles desejam substituir isto por algo. Pentecostal people are just as bad, trying to substitute something. E o povo pentecostal não está menos ruim, tentando substituir algo. Class. It must be just so classy. Eles desejam isto em distinção. Isto deve ser exatamente bem distinto. We'll shake hands and join the church and be sprinkled or baptized or something. Nós daremos um aperto de mão e nos uniremos à igreja e seremos aspergidos ou batizados ou algo assim. They're afraid of the new birth. Eles têm medo do novo nascimento. I sometimes believe the Branham Tabernacle's getting afraid of it. Eu algumas vezes creio que o tabernáculo Branham está ficando com medo disto. Oh no, that a birth, I don't care where it is or whereabouts, it's a mess. Agora nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo onde está, ou em que lugar, ou perto de quê, é uma sujeira. If a baby's born on a shuck pile, on a hard floor, or in a pink decorated hospital room, it's a mess anyhow. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor-de-rosa, é uma sujeira de qualquer maneira. A birth of a calf, birth of anything else is a mess. Um nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa é uma sujeira. Birth is nothing less than a mess. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. But people so spicy. Porém, as pessoas estão tão engomadas. We'll go over where they shake hands. We'll go over where they don't bawl and cry and beat on the altar and cry out. Nós iremos aonde eles apertem as mãos. Nós iremos aonde eles não gritem, chorem e batam no altar e implorem. You want to be too human? Você deseja ser tão humano? What we need is birth, dying out to bring forth life. O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. An old potato, a sweet potato. You take that potato and put it in the ground. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente. Você toma aquela batata e a põe na terra. You can have new potatoes. That old potato has to rot. Até que você possa ter novas batatas.
Aquela velha batata tem que apodrecer. Cannot produce new life until it's rotten. O milho não pode produzir nova vida até que ele esteja apodrecido. A woman can never have new birth until their intellectuals and their own self is rotten, dead. E o homem ou a mulher nunca podem ter um novo nascimento até que seus intelectos e seu próprio ego estejam podres, mortos. Down at the altar and scream, get all messed up till a place of starch gets out of your collar and you're born again by the Spirit. Morram completamente no altar e gritando, fiquem tão sujos a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. I don't care if you fall, speak in tongues, jump up and down, stop like a chicken with his head off. You're bringing forth new life. Eu não me importo se você berra, fala em línguas, pula para cima e para baixo, se bate como um frango sem cabeça, você está trazendo nova vida. But we substituted something for it. We want the classical way. Sure. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica, certamente. Friday, wife and I was going to the store. O outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. I don't mean to harp on this. Não é de minha intenção repetir sobre isto. As we went down the street, I just kept turning my head one way for the other, naked. Porém, enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro, mulheres nuas. I promised God when I was a blind man, if He'd heal my eyes, I'd look at the thing that's right. Eu prometi a Deus, quando eu era um homem cego, que se Ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. The cross hanging in my car. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada em meu carro. When I see such as that, I'll look at the cross and say, oh God, that's my refuge. As I looked at the cross, Quando eu vejo tais coisas como aquela, eu olho para a cruz e digo, oh Deus, esse é o meu refúgio. Enquanto eu olho na cruz, I've seen those women, eu tenho visto aquelas mulheres. and we haven't seen one woman today that's got on a skirt. Meda disse, nós não temos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. And she said, Bill, look at that woman there with those little straps around the top of her body. E ela disse, Billy, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima de seu corpo. You mean to tell me that woman don't know that's wrong? E disse, você quer dizer para mim que aquela mulher não sabe que isso é errado? She doesn't know it's wrong, then she's out of her right mind. Disse, se ela não sabe que é errado, então ela está fora de si. I said, just a minute, honey. She is an American. She does as the Americans do. Eu disse, só um minuto, querida. Ela é uma americana. Ela faz como os americanos fazem. In Finland not long ago, sweetheart. Eu disse, eu estava na Finlândia não há muito tempo atrás, querida. In there, to a man that set me down, Dr. Munyon. E eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Manine. We were going to the health bath, what's called the sauna. E nós estávamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna. And they take me in and pour hot water on hot rock, and it just sweats you. E eles pegavam e lhe derramavam água quente em cima, ou água sobre rochas quentes, e isto somente lhe faz suar. And ice water, and then back out. E então eles fazem você pular numa água gelada, e então sai de novo. Then we take you into a room, E então você entra num quarto, and there are women who scrub the man and them naked, send them back into the pool. e há enfermeiras ali dentro, mulheres que esfregam os homens, e eles nus. Eu os envia de volta na piscina. I wouldn't go in. Eu não entrei. I said, Dr. Munyon, that's wrong. E eu disse, Dr. Manine, isso é errado. He said, all right, then, Reverend Branham, that's wrong. Ele disse, está bem então, reverendo Branham, isso é errado. I told American doctors that'll strip a woman naked and lay her on the table and examine every sex organ she's got. Então, e os seus médicos americanos que deixam uma mulher nua e a colocam na mesa e examinam todo o órgão sexual que ela tem? She's in the hospital. E as suas enfermeiras nos hospitais? I said, excuse me, Brother Munyon, you're right. Eu disse, me perdoe, irmão Manine, você está certo. What is it? It's custom. O que é isso? Isso são costumes. When I was in Paris, I could hardly believe it. That the urinals for both men and women were the same one. Quando eu estava em Paris,
Eu dificilmente pude crer nisso, que os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos. I couldn't understand that the restrooms was on the side of the street for both male and female. Eu não podia entender isto, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. I couldn't believe that when women went to the beach to go swimming, a boy and his sweetheart, Eu não podia crer que quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz e sua namorada, they just took all their clothes to the last garment, then turned their backs and put on a little strap and went swimming, but it's so. eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas até a última peça. Então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Attention to it. It's a custom of France. Eles não davam nenhuma atenção a isto. Isto é um costume da França. Women and men, young and old, no clothes at all, walking through the prairie. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, nenhuma roupa definitivamente, andando pelas pradarias. Who knows the things that never went out of each other's sight? Nunca souberam que era um banheiro, ou coisa assim, ou nunca saiu da visão do outro. But they don't know the difference. They don't know the difference. Porém, eles não sabem a diferença. Eles não sabem a diferença. It's customs of nations. Porém, são costumes das nações. I said, honey, we are different. We are from another nation. Porém, eu disse, querida, nós somos diferentes, nós somos de uma outra nação. We are pilgrims and strangers here. That's what makes these things look so wrong. Nós somos peregrinos estrangeiros aqui. Isso é o que faz essas coisas parecerem tão erradas. For the Bible said they that profess such plainly show that they are pilgrims and strangers there seeking a city to come. Pois a Bíblia disse, aqueles que professam tais coisas afirmam, eles mostram que são peregrinos estrangeiros, eles estão buscando uma cidade por vir. A man or woman in Italy, in France, in Africa, in any other nation that's ever born again of the Holy Ghost don't do those things. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação que já nasceram novamente do Espírito Santo, não fazem aquelas coisas. They won't wear those clothes Eles não vestem aquelas roupas. because they're of another nation whose ruler and maker is God. Eles não atuam daquela maneira, porque eles são de outra nação cujo governador e artífice é Deus. We're from heaven. Nós somos do céu. The Spirit that's within you motivates your life. O Espírito que está em você motiva sua vida. American will do as the Americans do. Se você é um americano, você fará como americanos fazem. If you are French, you'll do as the French do and criticize the others. Se você é francês, você fará como os franceses fazem e criticará o outro. But if you are of God, you'll do the way you do in heaven because your Spirit comes from above. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu, porque o seu Espírito vem de cima e ele controla você. You might look at Uma pequena coisa em que você pode olhar. in the Scripture, those who sought this new city acted different. Na Escritura, aqueles que buscaram esta nova cidade agiram diferente. Professed that they were pilgrims and strangers. Eles professaram que eles eram peregrinos e estrangeiros. On the side of Cain, they become fugitives and renegades. Porém, no lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. But Christians were pilgrims and strangers. Porém, os cristãos eram peregrinos e estrangeiros. A fugitive has no home. A renegade is a horrible person. Um fugitivo não tem lar. Um renegado é uma pessoa horrível. But a pilgrim is something real and from a real land in another nation trying to find its way home. Porém, um peregrino é algo real, de uma terra real, numa outra nação, tentando encontrar seu caminho para casa. Professing by his living that he has something that he's from another country. Professando pela sua vida que ele tem alguma coisa que ele é de outro país. There is the reason. Aí está a razão. That those people who do so, those people who wear those things, Porém, todavia, aquelas pessoas que fazem isto, aquelas pessoas que vestem aquelas coisas, let me tell you, in South Africa, when I saw 30,000 raw heathens
naked blankets, natives. Deixe-me dizer-lhe, na África do Sul, quando eu vi 30.000 selvagens no estado natural, nus, nativos de modo geral, 16, 18, 20-year-old girls, boys with not one stitch of clothes. moças de 16, 18, 20 anos de idade, rapazes com nenhum pingo de roupa, Standing there with mud in their faces and painted up. estando ali de pé, com lamas em suas faces e todos pintados, Bones through their nose and blocks of wood hanging from their ears. ossos de atravessado nos seus narizes, pedaços de madeira pendurados em suas orelhas, While human bones or some bones in their hair. e ossos humanos atravessados ou algum osso em seus cabelos, Animal teeth hanging over them. dentes de animais pendurados sobre eles, Come into the world and didn't know it. nus como eles vieram ao mundo e não sabiam disto. But when they received Christ and fell on their face and received the Holy Ghost, Porém, quando eles receberam Cristo e caíram sobre suas faces e receberam o Espírito Santo, they got up and folded their arms to hold chains to their bosom as they walked away and found clothes to put on. elas se levantaram e dobraram seus braços para esconder a vergonha de seus seios, enquanto elas saíam e encontravam roupas para se vestirem. Why? They become pilgrims and strangers to this world. Hallelujah. Por quê? Elas se tornaram peregrinas estrangeiras para este mundo. Aleluia! They were away from him. Yes, sir. Eles saíram para longe disto. Sim, Senhor. These people call themselves Christians. They belong to churches. Oh, sim. Essas pessoas chamam a si mesmas de cristãs. Elas pertencem a igrejas. They go and say, we are Methodists, we're Baptists, we're Pentecostals, we're Seventh-day Adventists, we're this, that, and the other. Elas saem e dizem, nós somos metodistas, nós somos batistas, nós somos pentecostais, nós somos adventistas do sétimo dia, nós somos isto, aquilo e aquilo outro. That doesn't have one thing to do with it. Isso não tem nada a ver com o assunto. It's the life that's in you motivates and tells what you are. Seu espírito, a vida que está em você, motiva e diz o que você é. Jesus said, by their fruit you shall know them. Jesus disse, pelos seus frutos vós os conhecereis. The church has become like Israel first. A igreja se tem tornado como Israel no princípio. Seeing all the heathen nations having a king. God was their king. Eles haviam visto todas as nações pagãs tendo um rei. Deus era seu rei. The heathen nations having kings. So they wanted to act like the heathen nations and they bought themselves a king. E eles haviam visto as nações pagãs tendo rei. Desta forma, eles desejaram agir como as nações pagãs e eles compraram para eles mesmos um rei. Get it? They got in trouble. E logo eles fizeram isto. Eles entraram em problemas. In the coming and gradually the world began to slip into them. Gradualmente começou a entrar. Gradualmente o mundo começou a entrar sorrateiramente para dentro deles. But Ahab, Finalmente culminou em Acabe. one king coming a little closer to a little closer and finally squeezed the life out of him. Um rei vindo só um pouco mais perto disto, um pouco mais perto disto, e finalmente espremeu a vida para fora dele. There they went, and when the real king come, they didn't know him. E ali se foram eles. E quando o verdadeiro rei veio, eles não o conheceram. That's the same thing the church has done. Isso é a mesma coisa que a igreja tem feito. It's adopted. There you are. It's adopted. Politics, education. Ela tem adotado. Aqui está você. Ela tem adotado sistemas políticos, educações. It's adopted organizations, society, big churches. Amen. Constituting preachers. Ela tem adotado organização, sociedades, grandes igrejas, jactanciosos pregadores que segregam. And when the real king comes, they don't know him. E quando o verdadeiro rei vem, eles não o conhecem. And they're crucifying the very Holy Ghost that's their king. E eles estão crucificando o próprio Espírito Santo, que é seu rei. Don't know him. Hallelujah. But they laugh at him and make Eles não o conhecem, porém eles riem e o criticam. Jews did their Messiah. The church is doing their Messiah the same way. Como os judeus fizeram com seu Messias, a igreja está fazendo com seu Messias da mesma maneira. But Eles não sabem disto. they haven't got the spiritual insight because they're so indoctrinated with their eyes and what they see, great buildings, trying to compare with the world.
Eles não têm tido discernimento espiritual, porque eles estão tão doutrinados com seus olhos, e o que eles veem, grandes edifícios, tentando se comparar com o mundo. We're never exalted to compare with the world. Nós nunca exortamos a nos comparar com o mundo. To humble ourselves Nós somos exortados a nos humilhar.